Bem, eu vou apresentar aqui para vocês o MD Solids com algumas funcionalidades interessantes e que vão ser úteis na resolução dessas questões. O primeiro, uma placa é fixada a uma base de aço por meio de 4 parafusos de diâmetro 30 mm, conforme mostrado na figura abaixo. Calcule a tensão média de cisalhamento nos parafusos para uma carga de 350 kN. Como é que eu resolveria uma questão dessa? Primeiro eu vou aqui, Problem Library, que seria a livraria, como se fosse um repositório, né, com alguns problemas. Então aqui, né, em esforços cortantes, a gente vai abrir aqui e vamos nessa opção, Bolded Connection, que é justamente para a gente calcular esse tipo de questão. É só a gente vir aqui em Go, essa opção aqui, Go. Então aqui nós podemos inserir a quantidade de parafusos, a gente pode inserir as unidades que a gente quer utilizar, a força P que vai atuar aqui, e a gente consegue calcular qual seria o estresse, ou seja, a tensão. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar as unidades. Eu vou colocar em milímetro e aqui a força eu vou colocar em quilonewtons, que são as unidades da questão. E eu quero encontrar aqui em quilo ou megapascal. Vou colocar aqui em megapascal o valor que eu quero encontrar os esforços cortantes. Tá? Então, nessa questão, nós temos ali 4 parafusos. Tá? Então, eu colocaria 4 parafusos. Tá? É só vir aqui o número de parafusos. Certo? Eu vou inserir aqui o diâmetro, vou colocar aqui um valor aleatório. Por exemplo, 10 milímetros. Observe que aqui já mudou para 4 parafusos. Né? A força eu vou colocar, como está em kilonewtons, eu vou colocar qualquer força aqui só para exemplificar, 50 kilonewtons, por exemplo. E aí eu venho em Compute, que ele vai calcular aqui qual vai ser o valor. Então é extremamente simples, tá? Se eu quiser brincar com esses parâmetros, eu tenho essas abas B, em que eu insiro o diâmetro do parafuso e insiro a tensão admissível. E eu encontro ali a força que eu posso aplicar, a força máxima. Também teria C, em que eu adiciono a força e a tensão admissível, eu poderia encontrar o diâmetro do parafuso. Tá? Isso aqui vocês vão trabalhar naquela questão com esse diâmetro A. O que muda da primeira questão para a segunda questão? Na segunda questão, nós temos ali duas placas que vão formar o cisalhamento duplo. Tá? A única diferença é essa, porque eu tenho uma placa aqui e outra placa do outro lado, né, que vão causar ali, vão gerar essa união. E são 3 parafusos. Então a única coisa que vai mudar na questão é que eu vou clicar aqui em Double Shear, que seria o cisalhamento duplo. Tá? E vocês observam que já mudou. E a quantidade de parafusos que eu posso diminuir aqui, colocar 3, 2, quantos parafusos eu quiser. Tá? E aí vocês vão colocar os valores aqui e Compute e ele vai calcular. Então observem que é extremamente simples calcular essas duas primeiras questões. Na próxima questão, na terceira questão aqui, também é bastante simples, tá? Ele pede para calcular ali, né, para o plano de tensões mostrado, encontre as tensões principais e a orientação do elemento para as tensões principais. Aqui no programa, inclusive, a gente pode desenhar o ciclo de Mohr, que eu nem pedi na questão, mas vocês podem calcular o ciclo de Mohr. Como é que a gente faz aqui? Eu vou fechar aqui para abrir, para voltar para essa tela inicial. E a gente vem aqui em ciclo de Mohr. Eu vou abrir. O que ele pede? Ele pede essas tensões aqui. Ó. Então, ó, tem na direção X, a tensão normal. Ela é de que? Na direção X, observe aqui, ó, horizontal. Ela é de 400 positivo, porque a seta está indicando que a força está saindo desse cubo. Então, vai ser 400 positivo. 400. Então, aqui eu tenho a força Y, que eu vou inserir também. Ela é de 350, observem aqui em Y, né? 350. Só que ela está entrando na estrutura, então eu vou colocar negativo. Menos 500 e... Menos 300, eu vou colocar 500 aqui. Colocar qualquer valor. Não vou colocar o valor para a questão de vocês, senão para não resolver a questão. Mas praticamente já estou resolvendo, porque aqui o vídeo está mostrando tudo como é que vai se fazer, né? Então, observem que aqui, eu vou apagar esse sinal só para mostrar uma coisa para você. Eu posso só inserir o valor e clicar aqui embaixo, a compressão. E ele já vai indicar que ele está com a seta
seria o valor negativo, né? Está para dentro aqui da estrutura. Então não coloque o sinal, mas você clica aqui em compressão. E aqui a gente pode inserir os esforços cortantes. Então seria de 560, positivo porque ele tende a girar a estrutura, nessa seta de cima e a seta de baixo, tende a girar a estrutura no sentido horário, portanto 560 positivo. De modo contrário, se girasse no sentido anti-horário, né, tendessem essas duas setas horizontais, a de cima e de baixo, tendessem a girar a estrutura no sentido anti-horário, seria negativo. Então eu deixo aqui positivo mesmo, coloco ali, seria 560, vou colocar 600 aqui só para mudar. Eu venho em Compute. Observem que ele já desenha tudo. Ó. Tem a tensão 1, tensão 2, tem o C, que é o raio, né? Tem todos os valores que vocês vão precisar, inclusive o ângulo. Tá? Observe aqui o ângulo. Então tem como fazer essa questão de forma bem simples. Tá? As próximas questões também são bastante simples, tá? Só que elas são questões relacionadas à treliça. Né? Como é que eu calculo treliças no MD Solids? Eu venho aqui em cima, venho em Trusses, que seria a treliça, né? E eu venho em nova treliça. Né? Eu preciso inserir valores aqui da malha, né? Que eu vou construir essa treliça. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou cancelar aqui, só para eu observar as dimensões. Olha. A dimensão aqui é de 2 de lado e 1 de altura, né? Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, programa. Deu um errozinho no programa. Esse programa, o meu tá com um bugzinho, mas eu vou voltar aqui. Então, eu venho aqui, nova treliça. Eu vou colocar ali, ó, um espaçamento de 1 para 1, tá? Que seria na vertical, ele vai ter só 1 mesmo. Então, eu posso vir aqui e botar 1. Tá? A malha. Poderia ter que colocar maior, não tem problema, mas eu gosto de colocar exatamente o valor que eu vou inserir a treliça. E aqui embaixo eu vou deixar 2. Ó. O que significa isso? Significa que eu vou ter espaçamentos de 1 em 1. Na horizontal eu vou ter 2 espaçamentos, na vertical eu vou ter 1. Quando eu der o OK, ó, ele vai formar isso aqui. E dentro disso eu consigo desenhar a minha estrutura. Então observe que a estrutura ela tem 2 de base, né? E aqui na altura ela tem 1. Então, o que eu vou fazer? Tem aqui o Create, que é para criar. O que vai criar? Tem membros, suportes e carregamentos. Eu vou no primeiro, que é membros. Então, eu só venho, clico e arrasto para criar os membros. Muito simples. Clico e arrasto. Solto. Clico e arrasto. Ele já mostrou, inclusive, o ângulo. Tranquilo? Então, observe que ele fez quadrados, né? De 1 metros, né? 1 por 1. E são 2 quadrados, 2 lados, que mostram base 2, que foi o que a gente desenhou. E aqui em cima vai ter 1. E eu vou inserir as forças, tá? Observe que aqui tem uma força aqui em cima, né? E eu tenho os 2 apoios. Como é que eu desenho, por exemplo, os apoios? Eu venho aqui suportes, tá? Para baixo, para o lado. O que significa? Significa que ele vai ser como se fosse um pino, né? Vai ter 2 reações. Aqui eu vou desenhar só uma reação. Então ele vai ficar, né? Aqui só tem uma reação, aqui tem 2 reações. Se eu desenhasse de novo em outra direção, ele ia ficar aqui com 3 reações. Então é só clicar e arrastar. Em uma direção ele vai ter uma reação naquela direção que você arrastou. Se eu arrastar para outra direção, ela também vai ter reação para outra direção. E aqui em cima eu venho em Loads, que é carregamento, né? Fica em Create mesmo. E eu vou desenhar uma força. Aí eu só digito qual é o valor da força. Eu vou colocar aqui um valor qualquer, tá? E aqui eu venho em Enter Load, inserir ali o carregamento. Observe que se eu quiser apagar, eu venho em Erase, tá? Erase seria para eu desfazer, né, a estrutura. Então, se eu fosse desenhar aqui em cima, como se eu estivesse criando, né, ele iria apagar porque está marcado o Erase. Se eu tenho que colocar em Create para poder criar a estrutura. Aí eu venho em Compute, que ele vai mostrar as tensões na estrutura. Observe que é muito simples, certo? Inclusive, eu poderia clicar aqui em Stresses, que ele iria mostrar os dados, né? Eu poderia aqui trocar as unidades, trocar essas unidades aqui, para eu, por exemplo, força em kilonewtons, a área em milímetro quadrado e as tensões, né, em megapascal. Aí eu venho em Compute, ele vai, eu posso inserir os valores da área dessas barras, né, da treliça,
a tensão admissível, e aí ele vai calcular os parâmetros para mim. Por exemplo, se eu colocar aqui que é uma área de 100 mm², por exemplo, quando eu der o Enter e vou em Compute, ele vai calcular qual é a tensão que vai ser gerada. Se eu colocar aqui na tensão admissível, ele vai dizer qual tem que ser a área da seção transversal da barra, a área mínima, tá? Então ele relaciona a tensão com a área através da força que foi calculada aqui quando a gente clicou em Compute. Então observe que é muito simples. E essa próxima questão, a última questão lá, mesma coisa, tá? Só que dessa vez você vai desenhar toda essa estrutura. Aí você vai colocar, olha, você pode colocar espaços de 2 em 2. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Vou aqui uma nova aqui, ó. Vou logo fechar aqui para a gente iniciar. Eu venho aqui em Intrusos. Nem apaguei esse. Espera aí. Vou criar uma nova aqui. Então eu posso colocar 2 por 2. Esse seria quantos? Deixa eu só voltar aqui, ó. Uma barra, ó. Eu vou criar barras de 2 metros. Uma forma melhor de entender. Então eu vou criar quantas barras aqui, ó? Uma na horizontal, né? 2, 3. Para cima eu só vou criar uma. Então eu venho aqui, ó. Na horizontal serão 3 de 2 metros. E na vertical só precisa de uma de 2 metros. Então eu venho aqui uma de 2 metros. Aí eu venho em OK. Aí ele vai desenhar o espaço necessário para eu desenhar aquela estrutura. Por exemplo, eu venho daqui até aqui, né? Aí venho aqui em cima. Vamos ver aqui a estrutura. Aí venho. Aí ela tá dando um erro e tá fechando a estrutura. Mas o que eu iria fazer? Aí eu iria desenhar aqui, ligar aqui, fazer as outras ligações, né? E para criar os suportes, né? Os apoios e os carregamentos, a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Então, um programa muito simples de se utilizar, tá? E extremamente útil. Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar lá no WhatsApp ou comentar aqui no vídeo.